E dando continuidade às nossas videoaulas sobre os biomas brasileiros, hoje vamos falar sobre os Campos Cerrados. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e Facebook, ok? Então vamos lá. Os Campos Cerrados ocupam aproximadamente 25% do território brasileiro, ocorrendo principalmente na região centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Maranhão e Piauí. O clima na região é quente, uma média anual de 26 graus Celsius, com duas estações, uma seca bem pronunciada que pode perdurar de 5 a 7 meses, na qual os rios não secam, porém tem uma vazão diminuída, e outra chuvosa, abrangendo os meses de verão. O solo é arenítico, geralmente muito profundo, e sua grande permeabilidade permite a infiltração fácil da água, que, ao encontrar rocha impermeável, forma um lençol subterrâneo. As camadas de terra adjacentes a este lençol são também úmidas, de maneira que a seca do inverno atinge somente as camadas mais superficiais. É também um solo ácido, pobre em nutrientes minerais e com alta taxa de alumínio, substância muito tóxica para a vegetação. O cerrado é um tipo de savana, anota aí, galera. Sua vegetação é composta de pequenas árvores esparsas, arbustos e gramíneas. Entre as plantas típicas desse bioma, podemos citar a lixeira, o pau-terra, a sucupira, a peroba do campo, o pequi, a copaíba, o angico, a caviúna, o barba-timão e gramíneas, como o capim-flecha e a barba de bode. Essa vegetação apresenta algumas características xeromórficas, isto é, de xerófitas, tais como caules tortuosos com casca grossa e folhas espessas com superfície muitas vezes brilhante. Por causa disso, acredita-se antigamente que o fator limitante nessa região era a água. Por outro lado, no cerrado, existem também plantas com características típicas de lugares úmidos, folhas largas, produção de flores e brotos em plena estação de seca. Isso desencadeou uma série de estudos sobre esse bioma que demonstraram que, na realidade, a água não é o fator limitante do cerrado. Olha só, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. Descobriu-se que o solo, mesmo na estação seca, contém um teor apreciável de umidade, a partir dos 2 metros de profundidade, e que as raízes de muitas plantas aprofundam-se neste solo até atingir o lençol d'água subterrâneo, retirando dele a água necessária para sua sobrevivência. Conseguiu-se entender, então, por que, ao lado das características xeromórficas de algumas plantas, havia outras típicas de ambientes ricos em água. Atualmente, explica-se o aspecto xeromórfico de muitas plantas do cerrado em função da escassez de nutrientes do solo e não da falta de água. É, portanto, um pseudo-xeromorfismo, ou seja, um falso xeromorfismo. A deficiência de nutrientes no solo dificulta muito a síntese de proteínas,
e o excesso de carboidratos produzidos pelas plantas acaba se acumulando em estruturas que lhes dão aspectos xeromórficos, um súber espesso, cutículas grossas e muito esclerênquima. Fala-se então que essa vegetação do cerrado possui um escleromorfismo oligotrófico, ou seja, as plantas apresentam endurecimento das estruturas devido à falta de nutrientes em níveis adequados. Ao que tudo indica, a quantidade elevada de alumínio no solo do cerrado também agrava o escleromorfismo oligotrófico da vegetação. Bem, pessoal, e antes de irmos para a última parte da nossa videoaula, eu quero agradecer a Mariana Cury e também ao Edson Yoshihiro, nosso novo patrocinador aqui do canal. E se você também se interessou e quer saber como apoiar o nosso canal, entra no link do site Apoia-se, que está aí na descrição do vídeo, e você vai conhecer todas as vantagens de ser nosso patrocinador, ok? Então vamos lá. As queimadas ocorrem naturalmente, com certa frequência. Entretanto, muitas plantas típicas desse bioma possuem uma resistência maior à ação do fogo, sendo capazes de refazer em poucas semanas a vegetação verde, substituindo o tom cinza deixado pela queimada. Essa resistência deve-se a certas adaptações que essas plantas possuem. Entre elas, podemos destacar a espessa camada externa de cortiça nos caules, que, funcionando como isolante térmico, protege as gemas de onde originam-se novos ramos, após cessar o fogo. Outras são que muitas plantas possuem raízes que crescem lateralmente próximas à superfície do solo e, como a ação do fogo na superfície é pouco sentida sobre o solo, essas raízes permanecem vivas. Outra que eu posso citar são que algumas plantas possuem xilopódios, ou seja, caules subterrâneos especiais, de cujas gemas brotam novos ramos após cessar o fogo. Segundo especialistas, o solo de cerrado pode ser utilizado para agricultura intensiva, desde que o seu pH seja corrigido pela adição do calcário através da calagem que nós vimos aí em outras aulas, e que se faça o uso de fertilizantes adequados. Entre os mamíferos da região, consumidores de primeira ordem destacam-se os veados e uma grande variedade de roedores, como capivara, a paca, a cutia e o preá. Dentre os consumidores de segunda ordem estão a onça-parda, o cachorro do mato e o lobo-guará, que é o maior dos canídeos brasileiros. Os restos deixados pelos predadores são consumidos por aves de rapina, entre as quais destacam-se o gavião. Outros predadores, além dos mamíferos, são as numerosas cobras e as corujas. Aves corredoras, como emas e seriemas, vivem também nesse bioma. Nas áreas nuas, temos vários formigueiros e cupins que formam diversas elevações. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta videoaula e não se esqueçam de assinar nossa lista de presença, deixando aquele like, ok? E vamos ficando por aqui, deixando um spoiler da nossa próxima aula, onde vamos falar sobre mais 2 biomas brasileiros, que são os campos e também a caatinga. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!